Oiê, tudo bem com vocês? Exatamente um ano atrás eu gravava um vídeo falando sobre uma mudança muito louca que aconteceria, ou como o mundo era imprevisível, como as coisas eram imprevisíveis. E depois disso eu sumi. Falar sobre esse um ano que passou e tudo que aconteceu na minha vida seria bizarro contextualizar em um vídeo só. Ainda mais porque todos os meus vídeos sempre trazem reflexões, como vocês sabem. Eu tento olhar por diversos ângulos, diversas formas e maneiras. E eu acho que esse último ano eu precisei de fato me afastar daqui, apesar de em muitos momentos sentir muita falta, mas precisei me conectar e dedicar energia de forma 100% ao projeto que eu estava naquele momento. E como foi enriquecedor. Só para vocês entenderem um pouco mais do contexto, apesar de eu estar na época gravando vídeos para o YouTube, ter minha agência, empreender, existia uma vontade muito grande dentro de mim de beber de outras fontes, de beber de outros lugares. Quando você empreende, é uma jornada muito solitária. É claro que você busca qualificação, né? Eu fiz muitos cursos, eu fiz mentorias, eu fui a conhecer e trocar com outros empreendedores, outros negócios, mas ainda assim é como se você vivesse dentro de uma bolha e você não consegue visualizar um pouco mais do que isso. E o ano passado isso ficou muito implícito em mim, né? Principalmente, vocês sabem melhor do que eu, depois que minha mãe faleceu, eu sempre entrei muito nesse conflito de não querer estar dentro de uma bolha, de querer buscar mais, de entender mais as coisas, enfim. E isso acabou pegando também no meu lado empreendedora, na minha empresa na época. E eu queria beber de outras fontes, eu queria trocar com outras pessoas, eu queria conhecer essa Priscila que eu não tinha conhecido, que teria a possibilidade ali de trabalhar com outras pessoas, outros projetos, enfim. Além do que eu vivenciava dentro da minha agência, né? E de fato ter um chefe, tem alguém acima de mim, ou pessoas ao meu redor que vão me ensinar, que são melhores do que eu, enfim, essa troca que muitas vezes precisa de alguém humilde a ponto de entender, e eu aprendi muito isso com liderança, da gente ser humilde, entender e querer que quem está contigo no teu time seja melhor que você em alguns pontos. Porque é isso que torna as pessoas diferenciadas, né? Não adianta você ser um líder que você é pique em tudo. Não, tu tem que ser o líder que é estratégico e visualiza o todo. Mas tem que ter as pessoas que são picas em cada área. Então não significa que você precisa ser o pica nisso. Enfim, só um parênteses. E com isso, eu acredito muito em energia. E eu emanei muito essa energia no passado, muito. Entrei em alguns processos seletivos que foram um pouco complicados e difíceis. Depois eu entendi um pouco mais que o mercado corporativo, né, as empresas têm um pouco de preconceito com quem tem no currículo ali um período muito longo de empreendedorismo, por medo da pessoa entrar e levar clientes, enfim. Mas rolou, deu certo. E acabei mudando para Florianópolis, porque acho que de tudo que vocês viram aí nos meus vídeos, eu só vou. Eu agarro oportunidades e eu não tenho medo disso. Graças a Deus. E me perguntam muito isso. Tá, mas tu não teve medo? Não sei, gente. Pra isso eu não tenho medo. Pra outras coisas, sim. Mas pra isso, não. Então é um ponto bom meu. E aí topei, vim. E tô aqui. Vai fazer um ano. Agora, dia 18 de maio. Meu Deus do céu. Passou muito rápido. Esse vídeo é mais para trazer um contexto de como as coisas que a gente deseja vão acontecendo, sabe? Você precisa estar numa sincronia
e uma clareza do que você quer muito, muito, muito tranquila. E às vezes até de decepção, assim, se é um lugar que você não tá, que as coisas não estão funcionando, que você enxerga que você profissionalmente não tá conseguindo brilhar ou se desenvolver, você ter a clareza do, tá, o que eu quero pra mim? O que eu quero pra minha vida? Às vezes a gente fica muito fechado do tipo, não, eu vou ficar aqui porque tá confortável, porque eu não posso ir para outro lugar. E aí você não pensa, você não sai da caixa e você se prende, enfim. Então sempre tenta buscar ter clareza para onde você quer ir, o que é o melhor cenário para você, onde você vai ganhar mais, ou onde você vai ser mais feliz, ou onde você vai desenvolver projetos que você mais ama. Se eu for falar para vocês se eu ganhava mais empreendendo ou trabalhando no corporativo, claro que eu ganhava mais empreendendo. Mas o quanto eu ganhei no corporativo de forma educacional, o quanto eu aprendi no meio desse processo, é muito além de grana. E desde quando eu comecei a empreender lá em 2018 até agora, e na época, enfim, que eu só empreendia, eu investi muita grana em conhecimento, muita, porque eu precisava fazer um negócio girar e eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu não tinha nenhuma referência na minha família, apesar do meu avô e meu pai empreenderem, foram, né, infelizmente não tiveram sucesso, né, trabalharam muito, muito, muito e, enfim, não deu certo. Então, meu viés era, eu tenho que fazer dar certo. Eu não posso ver minha empresa quebrar. E da mesma forma que é assim para mim no trabalho atual. Então, vim para esse desafio e vim com muita vontade, sabe? Vim com muita força, querendo fazer acontecer e conquistar pessoas. E foi difícil porque eu peguei um time que já existia, eu peguei pessoas que já vivenciavam aquilo, mas que com o tempo, graças a Deus, eu fui conquistando. Porque liderança, na minha visão, se conquista, não se impõe. E sem querer, não sem querer, né? Mas o universo foi trazendo projetos muito bons para minha carreira, como uma parceria com o Menos é Mais. Então, gravar, tá junto com eles, entender, scriptar, lançar campanha. A mesma coisa com o Rodrigo Hilbert, também fazer ali toda a produção, todo o corre, o contato, enfim, buscar ele no aeroporto, conversar, orientar, enfim. Coisas que na hora que eu falo isso eu me emociono um pouco porque é o que eu falei lá atrás, né? Eu só queria beber de outras fontes. E olha tudo isso que aconteceu. Então, independente de você acredita em Deus, no universo, na energia, enfim, como Deus foi generoso comigo. Eu sei que eu tenho anjos da guarda muito maravilhosos lá no céu, mas ainda assim eu sei de todo o esforço e do todo o trabalho que eu sempre impus, sabe? Eu nunca fui uma pessoa e eu não acredito muito. É claro que a gente precisa ter um cuidado com a jornada de trabalho, com quanto que você trabalha, etc. Mas para quem é do marketing, principalmente, a gente é o tipo de pessoa que vai trabalhar pelo resultado. Muitas vezes o contato que a gente tem com outras áreas, com outras pessoas, não é o que eles veem no making off, no dia a dia, né? Eu trabalhei por muitas noites, eu acordei por muitas noites pensando em soluções. Eu saí e quando eu saía para às vezes abstrair, beber um chopp, eu não parava de pensar no trabalho. Porque de uma forma ou de outra sempre foi uma questão muito de dedicação, viver, respirar aquilo, sabe? E quando eu entro em um desafio, eu entro de cabeça e eu não saio de lá enquanto eu não resolver, enquanto eu não fazer. Então, esse último ano foi intenso de uma maneira absurda. E obviamente até agora, até o momento, é muito bom
eu aprendi demais. E a lição que eu quero tirar disso e trazer aqui é por que eu também não foquei nos vídeos, não voltei com os vídeos. Eu tô falando muito das vitórias profissionais, das coisas boas que aconteceram e que eu sei o que eu fiz, eu sei tudo que eu me dediquei, entreguei, mas do lado pessoal pesou muito. Foi muito difícil mudar pra cá. Eu cheguei aqui num momento que tava frio, então não foi esse paraíso todo que todo mundo vê, né, aí no turismo. Foi difícil para encontrar imóvel, foi difícil para me conectar, foi difícil para trazer minhas gatas. Todo o processo foi difícil de uma forma emocional. Mas eu não desisti, porque para mim nunca tenho, eu não entra muito essa questão, né, do eu não posso errar, eu tenho que fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo, eu vou me virar. E eu acho que eu meio que criei já esse ecossistema, não sei. Eu criei alguma coisa que funcionou, que já é meio intrínseco em mim. Então, quando eu vejo que alguma coisa não tá funcionando, eu já tô 10 passos antes resolucionando. Isso aconteceu lá atrás, quando eu fechei minha papelaria, como alguns já que me acompanham sabem. E aí já fui migrando ali pro tatuar e seguir com a agência. Aconteceu no meu relacionamento, que eu já vivi um luto antes do término do meu relacionamento. A minha mudança, eu já né, pra cá, né? Eu já tava nesse gap de querer mudar, de expandir. Enfim, então você cria uma vivência, você cria um entendimento e aí você consegue seguir cada vez mais. E esse suspiro é muito mais de alívio no sentido de que eu sei tudo que eu passei ano passado para estar aqui. Eu sei tudo que eu passei para entregar tudo que me pediram, tudo que, né, a empresa que eu atuo solicitou, os projetos que precisavam ser construídos, as pessoas que eu trabalhei, óbvio que eu tive falhas, óbvio. Acho que todo mundo tá disposto a errar. Eu entrei num cenário novo, num lugar que eu nunca tinha atuado, né, de mercado imobiliário, e fui me desafiando e fui aprendendo. Então, hoje esse vídeo é aquilo, né? Eu parei de fazer meus conteúdos aqui no YouTube, principalmente porque, obviamente, eu sou uma pessoa que eu foco muito no objetivo que eu quero, no resultado que eu quero. Então, por isso eu me afastei. Porque eu sabia que eu precisava focar no meu trabalho, no que eu ia desenvolver. E essa mensagem que eu quero passar, eu acho que é até uma mensagem muito pra mim. Muito do que eu faço aqui no YouTube é quase como um diário, sabe? E eu acho que é uma lógica interessante, porque as pessoas também se identificam e se conectam. É um diário pra mim. Quem vai ser a Priscila daqui 10 anos que vai ver esse vídeo vai falar: Cara, tu tava preocupada com isso, gata? Se resolveu, tá tudo bem. Mas é pra Priscila do momento, pra ela entender e ouvir lá na frente que acho que é pra Priscila do momento, não, pra Priscila do passado. Esse vídeo é pra Priscila do passado, que chegou sem saber de nada, angustiada, e falar pra ela que, cara, tu fez o melhor que você pôde, você fez da forma como você acredita, e você conheceu pessoas maravilhosas, e liderou com pessoas maravilhosas, e você aprendeu com líderes muito bons também. E isso nada paga, sabe? E eu acho que a gente às vezes tem que ter cuidado com a percepção dos outros de fora, que às vezes demoram muito tempo para dar um feedback, para te devolver algum direcionamento.
Porque muitas vezes as pessoas estão vendo a casca de fora, não estão vendo o processo. Então é muito fácil ver o resultado e porque ele não deu certo, ou porque ele não funcionou tão bem, ou porque faltou, mas ele não olha como foi esse processo. Então a gente precisa ter muita certeza sobre isso. Uma vez eu vi uma palestra do Leandro Carnal que falava muito sobre isso, né? Uma pessoa falando na cara dele, ó, tu é careca. E ele aceitando bem isso, porque ele sabe que ele é careca, né? Então, você não é uma pessoa direta. Se tu sabe que você é uma pessoa direta, tu não vai se ofender. Você vai falar, realmente, preciso trabalhar melhor isso. Agora, quando são coisas que a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente fica, como assim? O que aconteceu? Só que o mundo, o universo e as pessoas não entram sempre com uma disposição do, olha, vou te dar um feedback por causa disso, para você evoluir. Esse último ano, profissionalmente, me enriqueceu demais. Me trouxe uma visão de onde eu quero estar, me conectou com pessoas incríveis. A quantidade de networking e músculo mesmo que eu desenvolvi foi muito incrível. E eu tenho certeza que o próximo capítulo vai ser ainda mais incrível. Porque, como eu falei, Deus não falha. E eu tenho muitos anjos da guarda lá em cima, olhando por mim. Então, essa é uma atualização. Vai ter um próximo vídeo? Então, galera, posso tentar, vamos ver como que vão ser as cenas, mas queria dar esse alô, queria falar que tô viva, que coisas mudaram, que eu tenho treinado cada vez mais, feito terapia cada vez mais para poder estar cada vez melhor, porque mente sã, corpo são, então tenho tentado equilibrar de verdade, mas é difícil, né? Principalmente manter tudo isso junto. E se você me acompanha aqui mais tempo, queria só agradecer. Continue aqui. E se você é novo, se inscreve no canal, dá o seu like. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, enfim. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que em breve.